Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Thiago Prux, eu sou um dos sócios aqui da Capitalista, que é uma empresa de análise e recomendações de investimentos, e hoje, a pedidos, vamos falar um pouco sobre essa questão de Ambev, que muita gente tem nos perguntado, ainda mais depois do que ocorreu com Americanas. Já deixo claro o convite para quem não é inscrito se inscrever no canal, e para quem gostar do vídeo, dar um like, compartilhar, e quero que vocês deixem nos comentários o que vocês fariam agora, ou farão com as ações da Ambev, vão comprar, não vão fazer nada, vão vender, enfim, tá? Eu quero comentar um pouco, né, pessoal, até porque às vezes algumas pessoas questionam aí a forma que a gente coloca os títulos, e na verdade é a forma que as pessoas nos perguntam, né? Hoje aconteceu, né, das pessoas perguntarem: a Ambev vai quebrar, vai pedir recuperação judicial, porque claro que a gente sabe como funcionam essas questões no mercado, é muita informação, uma pessoa diz uma coisa, outra diz outra, e o mercado funciona dessa forma mesmo, tá? E muita gente querendo saber se a Ambev pode virar, assim, um novo caso aí parecido com Americanas, né? Já antecipo aqui dizendo que são casos diferentes, né? Não que não possa ter algum tipo de problema na Ambev, e a gente vai comentar um pouco sobre isso, mas é um caso diferente do caso aí de Americanas, tá? Sobre a Ambev em si, antes da gente falar sobre essa notícia, essas informações que foram passadas aí nas últimas horas, a Ambev é uma empresa grande, é uma empresa que tem um histórico excelente de gestão, de disciplina financeira, margens gordas, ROI gordo, e é uma empresa que a gente entende, sim, que é interessante para dividendos, né? Porque ela não tem muito para onde crescer em cerveja, aqui no Brasil, por exemplo, poderia crescer em outros tipos de bebida. Ela tem um custo de produção muito baixo, é a mais competitiva do mercado, não tem nada parecido com a Ambev. Tem atuação em outros países, na América do Sul, América Central e também no Canadá. E é uma empresa que, quando ela ia divulgar resultados melhores ali no pré-pandemia, né, porque ela tinha sofrido com a Argentina, com o custo de alumínio, a questão da inflação, veio a pandemia, fechou bares e restaurantes, então a gente imagina a situação que a empresa ficou, fora a alavancagem da controladora, que também não permitia que a Ambev, né, distribuísse mais dividendos. Mas ela tem uma posição de caixa muito sólida, deve ser uma das empresas que tem mais caixa líquido, excluindo as empresas aí do setor financeiro. Né? É uma empresa boa, né? Ou muito boa quando a gente olha o histórico dela, apesar de nos últimos anos, né, ela não ter conseguido aumentar volume de venda. Basicamente ela conseguiu nos últimos trimestres, e também em função desses problemas que eu comentei, inflação, Argentina, enfim, teve dificuldade para aumentar, e pandemia teve dificuldade para aumentar os lucros. E o que aconteceu, né, pessoal? A Associação Brasileira de Cerveja, né, que representa aí vários produtores, informou que a Ambev estaria usufruindo de forma irregular de isenções de impostos para potencializar a geração de créditos fiscais, tá? O total, né, pessoal, estaria ali em torno de 30 bilhões de reais, mas incluiria outras empresas, não seria só a Ambev, né? Claro que nesse momento, sobre esse tópico aqui, a gente está lidando mais com questões de burburinho, o que acaba acontecendo em outros casos também, né? E que mesmo que fosse 30 bilhões, o que no nosso entendimento aqui não seria hoje o caso de Ambev, e ela tem passivo, né, pessoal, assim como várias outras empresas têm passivos também, não levaria à mesma situação de Americanas, porque a Ambev tem um caixa diferenciado, né, bem diferenciado hoje em relação a Americanas. Ah, isso quer dizer então que a Ambev não tem nada? Que a gente deveria aproveitar agora e saindo comprando Ambev a qualquer preço? Pelo contrário, tá, pessoal? Faladas essas questões aí, que esse problema de 30 bilhões, mesmo assim, se fosse, não levaria a Ambev mesmo a uma situação de Americanas, a gente entende sim, né, que mesmo que não tenha nada catastrófico, a questão da Ambev vai muito além disso, e o buraco pode ser sim mais embaixo, né? Até porque a Ambev tem relação sim com Americanas quando a gente olha quem são os gestores da empresa, né? Ou seja, essa questão aqui da Ambev ser uma boa empresa, essa questão desse caso aqui, pessoal, importa pouco, né, em relação a justamente essa questão aí dessa contaminação que a gente enxerga por causa de Americanas. O que as empresas têm em comum? A gestão. O Lehman, o Teles, o Sucupira, né? E o que acontece, pessoal? Até quando a gente fala de análise fundamentalista e definir se a gente vai comprar ou vender uma ação por análise fundamentalista, é importante a gente saber dimensionar o tamanho dos problemas, né? Em qualquer empresa
tem problema, em qualquer empresa tem passivo. Esses dias mesmo eu fiz um vídeo falando de B3 e um dos riscos que a gente aponta da B3 é o passivo, e um passivo que a gente conhece, está lá nos resultados da empresa. E é claro, né, que ninguém vai deixar de comprar uma ação porque daqui a pouco tem um cara lá do compras que está recebendo 50 mil reais lá porque ele fez uma falcatrua por fora, né? Agora, quando a gente pega o caso da Americanas, pessoal, que tem os mesmos gestores da Ambev, né? São 40 bilhões de reais, né? Até agora. É a quarta maior recuperação judicial e pode aumentar da história do país. Ou seja, pessoal, 40 bilhões não é um talo, né? Como a gente diz aí, que se faz em uma semana, né? Tudo leva a crer, né, que isso aqui já vinha acontecendo há bastante tempo. E nesse caso, né, pessoal, de Americanas, como isso já vinha acontecendo, ao que tudo leva a crer, há vários anos, 5 anos, 10 anos, enfim, quanto tempo isso já estava acontecendo, o que acontece, pessoal? Os gestores, controladores da empresa, eles são o quê? Eu não quero ofender ninguém, né, mas eles são o quê? Eles são burros, ou eles são relapsos, ou eles são incompetentes, ou eles são fraudulentos, né? Vale a pena ser sócio de alguém assim? Imagina se tem uma pessoa aqui na Capitalizo que está desviando dinheiro debaixo do nariz do Thiago há 5 anos, 10 anos. O que eu sou? Ou eu sou burro, ou sou relapso, ou sou incompetente, ou sou fraudulento. Sinceramente, pergunto novamente, vale a pena ser sócio de alguém assim? Né? E por mais que a Ambev realmente não tenha problemas e que isso esteja numa questão de burburinho, imagina a pressão que a empresa, né, e os 3G, o Lema, enfim, estão tomando no exterior. Quantos fundos de pensão tem a Bembev, que é a controladora da Ambev, que fez uma série de aquisições? A Ambev não tem dívida, mas a Bembev tem. E é terrível, né, ter problema no controlador. A gente não está dizendo que tem, né, pessoal? Mas só a possibilidade de ter alguma coisa é surreal. Ainda mais tratando o caso aqui que aconteceu com Americanas, né? Vamos imaginar, né, pessoal, que eles mesmos pensem assim: quem sabe para não dar problema no futuro, a gente já ajusta alguma coisa no balanço agora, né? Quem é contador sabe que podem ser feitas, as coisas podem ser feitas de uma forma ou de outra forma. Eu dou um exemplo que aconteceu recentemente. Várias empresas, né, conseguiram créditos tributários, né, em função daquela decisão do STF que o ICMS não integrava a base de cálculo de PIS e COFINS. Várias empresas da Bolsa tiveram decisões favoráveis e puderam usar esse crédito, como o caso de Lojas Renner e várias outras empresas. Agora, no caso da CEMIG, né, o que aconteceu? Foi dada uma decisão que aquilo ali deveria ser convertido para os clientes, porque quem pagou a tarifa não foi a empresa, foram os clientes. Né? Quem pagou aquele ICM lá foram os clientes. Né? Ou seja, no fim, ali no caso da CEMIG, eles acabaram convertendo e não vão aumentar a tarifa. Né? Mas a CEMIG teve que dar uma baixa disso. Né? Será que o contador da CEMIG sabia desse risco que poderia ser revertido essa decisão? Ele não sabia, ele arriscou. Né? Então, quantas e quantas decisões, né, acontecem? Isso é normal, que elas podem ser revertidas porque a parte contábil pode ser aceita de uma forma ou pode ser aceita de outra. Imagina que eu estou falando desse caso singelo aqui, né, da CEMIG em relação a isso, e ninguém está dizendo, como eu falei, que a Ambev vai quebrar, muito menos que vai pedir recuperação judicial. Mas nesses momentos, pessoal, quando a gente tem as dúvidas e elas são grandes, como por exemplo a questão da gestão da 3G, que para a gente foi colocada à prova, não tem por que confiar nesse pessoal agora, né? A gente tem que lembrar que a liquidez da Bolsa ela serve para isso mesmo, para se livrar dos problemas e para se livrar dos problemas com agilidade. O problema é se eu tenho uma empresa e tenho um contrato social que todo mundo tem que assinar e pode ir num processo que vai demorar. Se eu tenho uma ação e quero me livrar daquilo, eu vendo. Né? Claro que ninguém vai sair torrando a ação no primeiro problema, mas esse problema aqui, pessoal, é um problema muito grande. Né? Ou seja, mesmo que a gente não tenha nada aqui, o risco começa a ficar grande. Por quê? A gente tem perda de confiança é perda de governança é perda de previsibilidade, que é perda de fundamentos. Isso aqui, pessoal, que está acontecendo com a Ambev é o que a gente chama de uma mudança de fundamentos na frente do investidor. Né? Porque mudou o fundamento da empresa a partir do problema que nós tivemos aí com os controladores. Se lá na frente vai se confirmar que não teve problema ou não, é outra história. O fundamento pode ser retomado, mas a gente não sabe disso.
né? E para que colocar mais incertezas no mercado que a gente já tem incertezas, tá? Essa é uma questão bastante complicada, né? E claro, confiar cegamente nesses gestores agora, né, pessoal? E desculpa se alguém ficar ofendido com isso, mas beira a ingenuidade, tá? E muitas vezes as coisas mudam, faz parte mudar e é importante que o investidor mude junto, né? Inclusive a gente, logo que aconteceu essa questão com Americanas, fez um vídeo, fez um relatório para os nossos clientes, né? Quem é cliente sabe, falando a respeito dessa questão da Ambev. Se é para comprar, pessoal, se é para vender, depende da estratégia de cada um. Acho que eu só vendo aqui o que eu falei, vocês imaginam o que seja a nossa recomendação aí de Ambev, né? Como eu falei, no dia seguinte a gente já passou um relatório para os nossos clientes, mas eu quero que vocês pensem com o seguinte exemplo, né? Para a gente deixar as coisas ainda mais né, a limpo, passar a limpo mais as coisas. Eu tenho um restaurante com meu cunhado. E além de eu ser sócio do restaurante com meu cunhado, eu sou sócio dele numa padaria também. O meu cunhado vai lá, coitado do meu cunhado, é uma pessoa boa, mas meu cunhado vai lá, me rouba no restaurante, né? Aí o restaurante fecha, faliu, eu tive que mandar um monte de gente embora. Eu vou continuar feliz com ele na padaria, pessoal? Eu vou continuar sendo sócio do meu cunhado na padaria? Eu vou esperar dar algum tipo de problema, né? Ou eu já vou picar a mula agora, né? Pensem com o bolso de vocês, com o suado dinheiro de vocês como investidores, o que vocês fariam? É justamente essa que é a resposta e justamente é isso que a gente traz aqui para o caso da Ambev, tá? Isso aqui, pessoal, é pouco, tá? Perto do rolo que a gente pode ter aqui em função da questão da gestão. Não tem porquê, né, dar um voto de confiança depois de tudo que aconteceu. 40 bilhões de reais no caso de Americanas, né? E se eles são burros, ou se eles são fraudulentos ou incompetentes, são 40 bilhões. Acho que hoje, em termos práticos, é o que menos importa. Porém, claro, né, se for comprovada a fraude aí, que eles paguem isso também. Tá certo, pessoal? Vou deixar para vocês aqui na descrição, quem tiver interesse em conhecer mais a respeito da Capitalizo, as nossas assinaturas, né? E também as nossas carteiras, né? As carteiras, estratégias de médio, longo prazo. Comparem, vocês vão ver que os nossos resultados são bem acima da média do mercado. Capitalizo é a única empresa que divulga resultados assim dessa forma, né? E vou deixar também os nossos contatos aqui na descrição do vídeo. Qualquer dúvida, nos mandem um e-mail, contato@capitalizo.com.br. Quem preferir, nos chamem no WhatsApp, mandem um áudio ou uma mensagem que com certeza o pessoal do atendimento vai auxiliar a todos. Grande abraço e ótimos investimentos. Até mais.